Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 26 de maio de 2024, a edição de número 1232 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 2 minutos e em Lisboa 14 horas 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Taboaço. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com, repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia para todos os internautas ligadinhos com a gente aqui no Navegar é Preciso, nesta manhã chuvosa em São Paulo. Mas faça chuva ou faça sol, está ele aqui sempre, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um bom domingo, um beijo do coração. E vamos lá de notícias Lusanet em São Paulo, 10 horas e 4 minutos. Em Lisboa, 14 horas 4 minutos. Cotrim classifica Bugalho como um candidato precocemente envelhecido. O cabeça de lista da Iniciativa Liberal às eleições europeias, João Cotrim de Figueiredo, disse ontem que o seu homólogo da Aliança Democrática, Sebastião Bugalho, é um candidato precocemente envelhecido e incapaz de resistir à máquina do PSD. Num almoço com perto de uma centena de militantes em Braga, Cotrim acrescentou que Bugalho é um candidato que considera preso ao PSD e sem grandes ideias. Abre aspas, volta comentador Sebastião Bugalho, aquele que nós habituamos a ver como assertivo, lúcido, fluente, solto, que agora se transformou num candidato preso, precocemente envelhecido, incapaz de resistir à máquina do PSD, sem grandes ideias, disse Cotrim. O candidato liberal perguntou como é que o comentador Bugalho classificaria a defesa tímida da liberdade de expressão e avaliaria alguém que, numa parte do manifesto, diz que não quer mais impostos europeus e, noutra, diz que quer emitir diferentes bonds e outras formas de dívida mutualizada.
Volta comentador Bugalho, porque o candidato Bugalho não nos convence, reiterou Cotrim. Em relação à candidata do PS, Cotrim de Figueiredo deixou o apelo. Maria Marta, debata. Se tens ideias, coisa que ainda há dúvidas, se tem capacidade para as defender, coisas que ainda há dúvidas. Debata, apareça, tenha essa coragem. Desafio o Cotrim. Navegar é preciso. Alentejo vê oportunidade na pandemia e lança negócio de vinhos em Xangai. Nascido e criado em Campo Maior, Hugo Caldeira passou de processar vistos a vender vinhos alentejanos premium em Xangai, capital econômica da China, à medida que a pandemia da Covid-19 interrompeu a sua ocupação original. Há males que vêm por bem, disse a agência Luz, um empresário de 31 anos, radicado na China desde 2014 e cofundador da importadora Lusus Wines. Neste caso, a pandemia abriu-me as portas para o comércio de vinhos, explicou ele. O negócio começou como atividade extra, em parceria com uma sócia chinesa radicada em Portugal. Primeiro com vendas para amigos, até que a palavra começou a correr, e em menos de um ano, Hugo Caldeira já estava a fornecer para restaurantes em Xangai, a mega metrópole do leste da China. O duro bloqueio de 2 meses de Xangai durante a primavera de 2022, no âmbito da estratégia chinesa de 0 casos de Covid-19, foi outro convite à bebida. No primeiro dia de confinamento, vendi 250 garrafas. Bastou escrever uma mensagem na rede social WeChat: se alguém quiser vinho, fale comigo. Imediatamente recebi centenas de pedidos, recordou ele, e nesse dia foi só carregar caixas escada acima e escada abaixo. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h08. No Porto, 14h08. Polícias portuguesa e espanhola desmantelam rede criminosa. Uma mega operação conduzida por unidades de investigação das polícias de Portugal e da Espanha levou ao desmantelamento de uma significativa rede criminosa internacional dedicada ao tráfico de meixão, uma espécie juvenil de enguia europeia, informou ontem um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, a AMN. O documento foi adiantado que a operação foi conduzida pela Unidade Central de Investigação Criminal, a UCIC, da Polícia Marítima em território português, cujas investigações revelaram estreitas ligações da rede com a Espanha, onde a Guarda Civil conduzia fiscalizações paralelas. Esta investigação, que decorreu ao longo de 2 anos, contou com a detenção em flagrante delito de 21 indivíduos de diversas nacionalidades e a apreensão de cerca de 420 quilos de meixão durante o transporte aéreo, além de 293 quilos durante o transporte terrestre, totalizando mais de 800 quilos de meixão apreendido no âmbito deste inquérito, pôde ler-se no comunicado. A AMN destaca que a Guarda Civil acompanhou de perto as atividades da rede criminosa, cooperando ativamente com a Polícia Marítima Portuguesa, a fim de desmantelar as operações em ambos os países. Navegar é preciso. Amorim demonstra confiança na dobradinha que foge ao Sporting há 22 anos. O treinador Rubem Amorim demonstrou ontem a confiança do Sporting em conquistar uma dobradinha que foge ao clube há 22 anos, numa final da Taça de Portugal de futebol, perante uma grande equipe, o Porto. A dobradinha para o Sporting é muito importante. Há 22 anos que não conseguimos.
esta equipe tem de tornar esta época especial. Os recordes são importantes, mas valem pouco. Os títulos é que importam. Vamos defrontar uma grande equipe e tem um treinador que ganhou mais do que ninguém em Portugal. O ambiente esta semana foi muito diferente das últimas duas e estou muito confiante de que vamos fazer história e continuar o nosso caminho, atirou o técnico leonino em conferência de imprensa. Na sala de imprensa do palco mítico da final da Prova Rainha, o Estádio Nacional em Oeiras, Rubem Amorim assumiu que há uma responsabilidade diferente em vencer a Taça de Portugal como treinador, algo que procura alcançar pela primeira vez após a única conquista que tem como jogador em 2013 e 2014, quando representava o Benfica. Poderá ser especial pelo meu papel ser muito mais abrangente e estarmos a um jogo de fazermos a dobradinha. Aquele paradigma que queremos mudar em Portugal ainda não o fizemos. Começamos e este seria um bom passo confirmar o que fizemos no campeonato. Vai ser um jogo muito difícil, mas se tudo correr bem, vai ser um dia muito especial para todos nós, frisou o técnico leonino no Sporting há 4 épocas e meia. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h13. E em Taboaço, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h13. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida todos para o seu segundo Arraial Arouquense e terceiro encontro de concertinas do Arouca, que irá acontecer no domingo, dia 16 de junho, a partir das 12 horas. No cardápio, a sardinha portuguesa na brasa e febras, além de outras opções. Os convites individuais custam R$100. Se você é folclorista, o convite será R$70, sujeito à comprovação. Crianças de 9 a 12 anos pagam uma entrada e crianças até 8 anos não pagam. O convite dará direito ao self-service à vontade, mais mesa de petiscos, mais a sobremesa, e as bebidas serão cobradas à parte. As reservas de convites devem ser feitas e confirmadas até o dia 12 de junho, uma quarta-feira, via WhatsApp pelo número 971339196. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na Rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanet@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final Notícias Luzanet, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo, iremos falar do Conselho de Taboaço. Na história dos castelos portugueses, hoje mais um capítulo do Castelo de Castelo Melhor. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você que está ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também aos aniversariantes da semana, especialmente na próxima terça-feira, dia 28, este que vos fala estará fazendo aniversário. Parabéns para mim! É isso aí! Na quinta-feira, dia 30, o Neto Silva, o Zezinho, meu primo, também fazendo aniversário. Parabéns para ele e para você, você que está aí do outro lado assistindo a gente ao vivo no Facebook, a gravação do YouTube, ouvindo a gravação no Spotify, está aniversariando essa semana? Um grande abraço para você também. E todos nós vamos ouvir agora com o rancho folclórico Aldeias da Nossa Terra,
Chula de Ganfei. Chula verde vareira, ó chula verde vareira. Por causa do tia Chula, por causa do tia Chula, perdi uma noite inteira, perdi uma noite inteira. Ó chula da beira-mar, ó chula da beira-mar. Bem calçada, bem vestida, bem calçada, bem vestida, traz a cara por lavar, traz a cara por lavar. Ó chula, vale da chula, ó chula, vale da chula, ó chula, minha alegria, ó chula, minha alegria. Eu já vi dançar a chula, eu já vi dançar a chula, na senhora da agonia, na senhora da agonia. Ó chula, vale da chula, ó chula, vale da chula, ó chula da minha aldeia, ó chula da minha aldeia. Eu já vi dançar a chula, eu já vi dançar a chula, mesmo à luz da candeia, mesmo à luz da candeia. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, já estamos com imagens de qual localidade portuguesa? Já vemos Tabuaço. O Concelho de Tabuaço está integrado no distrito de Viseu, na província de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Ocupando uma área de 136 quilômetros quadrados, o concelho é composto por 17 freguesias e faz fronteira a norte com o Rio Douro, a oeste com o concelho de Armamar, a sul com os concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelho e a leste com São João da Pesqueira. O território atual do concelho de Taboaço estava incluído nos coutos de Leomil e de São Pedro das Águias, ambos na pertença de duas nobres estirpes que cedo se ligaram por laços matrimoniais. Do século XIV para o século XV, existiam dentro do atual concelho de Taboaço pelo menos uns 10 pequenos concelhos. Alguns foram criados pelo mosteiro e outros surgiram por ação real e senhorial. A existência de tantos concelhos antigos, embora aglutinados por Leomil e por São Pedro das Águias, foi uma imposição geográfica e de antigas condições humanas locais. Com o advento do liberalismo, em 1855, todos estes concelhos foram extintos e anexados ao Concelho de Taboaço. Nelson, já chegamos lá no distrito de Viseu. Como é que fizemos para adentrar Taboaço? Saímos do porto, pegamos a autoestrada A4 até Vila Real. Seguimos então até Lamego e depois pegamos uma estrada regional passando por Sernancelho, chegando até Taboaço. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? A principal atração turística do concelho de Taboaço advém da variedade da paisagem que lhe é característica. De assinalável interesse são também os monumentos, como o Pelourinho, capelas, conventos e igrejas. Já a nível de infraestruturas culturais, é de salientar a Biblioteca Municipal de Taboaço. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Taboaço? Destacamos os cestos de verga e de vime, as mantas de farrapos, de lã e de algodão, os socos de pau de amieiro, os chinelos de corda e os barcos rabeiros. E festas e eventos, Lourenço, o que temos? Bons destaques ficam por conta da festa de São João, a 24 de junho, a festa de Nossa Senhora dos Milagres, no mês de agosto, e também em agosto, a festa de Santa Bárbara. Nelson, já estou com água na boca, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander. Sugestão gastronômica de Taboaço. Destacamos os peixes do rio em molho escabeche, o assado de javali e o cabrito recheado. E os docinhos, Nelson? Aí temos o doce de Teixeira e o famoso bolo de rei. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Taboaço, pode consultar que site, hein? É só ir lá no site da Câmara Municipal de Taboaço. O endereço eletrônico é www.cm-tabuaco, sem o cedilha, né? .pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Taboaço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
E depois de visitarmos Tabuaço, vamos continuar aqui no Redescobrindo a Comunidade, falando da história de Portugal, mais especificamente dos castelos portugueses, Lourenço. De qual estamos falando? Hoje, o segundo capítulo do Castelo de Castelo Melhor. É isso mesmo, Castelo de Castelo Melhor. Paralelamente, manteve-se a estrutura geral do perímetro muralhado, com uma cerca de planta genericamente circular e um só torreão adossado, voltado ao povoado, protegendo a única vertente por onde o acesso era possível. A 12 de junho de 1298, Dom Dinis confirmou os foros concedidos por Afonso IX, evitando assim qualquer mudança brusca no sistema de vivência e de organização dos homens vinculados à vila, mas não parece sequer ter dotado o castelo de uma torre de homenagem. A história posterior do Castelo de Castelo Melhor é a de uma progressiva decadência. No final do século XIV, no contexto da Guerra Peninsular empreendida por Dom Fernando, há notícias de o conjunto ter sido objeto de algumas beneficiações, certamente tendo em conta a posição estratégica face à linha de fronteira. Na centúria seguinte, com a associação de algumas das mais importantes famílias nobres às alcaidarias dos castelos, a fortaleza passou para a posse dos Cabral, estirpe que detinha também a alcaidaria de Belmonte. Mas se em Belmonte esta família construiu seu paço, em Castelo Melhor, a ter existido, nada parece ter restado. Durante a época moderna, a povoação passou a ser sede de condado em 1584 e, posteriormente, a cabeça de marquesado em 1766, estatutos de prestígio que pouco tiveram que ver com a relevância do seu velho castelo, integrado no Conselho de Almendra, também é extinto em 1855. Castelo Melhor chegou aos nossos dias como uma das nossas mais impressionantes ruínas medievais de caráter militar. À margem das grandes intervenções restauracionistas da primeira metade do século XX, constituiu um dos poucos castelos não adulterados pelas vagas de restauro e um dos que poderá trazer mais informação acerca da Baixa Idade Média, assim que se efetuem escavações arqueológicas direcionadas para este período. Olha aí, então falamos do Castelo de Castelo Melhor nesses dois últimos programas. Como se diz aqui, né, não restou grande coisa, né? Apenas a lembrança ali, a muralha, né? Lembrando sempre a quem passa por ali que ali existia um castelo medieval e ficaram as ruínas, digamos assim, né? As ruínas medievais do castelo, né? É isso, semana que vem teremos mais história de Portugal, teremos mais castelos portugueses, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino ao fundo anunciando o futebol português, o desporto em Portugal. Enquanto aguardamos a conexão do Emílio, vamos dar um bom dia para ele. Camões, bom dia, Camões. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Camões. Uma semana importante no futebol português, né? Já que hoje teremos a final da Taça de Portugal, um evento famosíssimo, né? Talvez um dos mais antigos campeonatos da Europa, e a Taça de Portugal, que ocorre lá no Vale do Jamor. Mas antes, vamos falar da convocação da seleção portuguesa para a Euro 2024. Algumas novidades, ou melhor, sem novidades, mas para mim, algumas surpresas, né? Então, o Camões, nós temos lá, foi feita a convocação na terça-feira, dia 21, né? E já é a seleção que vai lá para a Alemanha disputar o título de 14 de junho a 14 de julho, né? E salvo algumas mudanças inesperadas por motivos fortuitos de contusões e tal, os convocados são, olha aí, o goleiro Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício. Defesas, Antônio Silva, Rubem Dias, Gonçalo Inácio, Pepe, Dalot, Danilo, Cancelo, Nelson Semedo e Nuno Mendes. No meio do campo, Bruno Fernandes, João Neves, Palhinha, Otávio, Rubem Neves, Vitinha e Bernardo Silva. Os atacantes, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão. Então, já temos aí o Emílio na linha. Bom dia, Emílio! Bom dia, Lourenço, Nelson, Camões. Bom dia, ouvintes, internautas. Bom dia a todos. Emílio, eu já passei aí os convocados pelo Roberto Martinez. E chama a atenção que do campeão Sporting, se eu não me engano, aqui só tem o Gonçalo Inácio. É isso mesmo, Emílio? É verdade. Eu, particularmente, chamaria o... Eu ouvi uma reclamação aí quanto à não chamada do Pote e do Trincão. E o Trincão, realmente, eu acho que não merecia estar nessa seleção. Ele não é o jogador que foi no tempo do Braga, quando foi para o Barcelona. Agora, o Pote, eu acho que merecia ser convocado, embora ele tenha voltado de seguidas contusões. Eu acho que o Pote merecia ser convocado, pelo menos, no lugar desse Rubem Neves aí, que para mim é produto do seu Jorge Mendes. Para mim, esse Rubem Neves nunca jogou futebol a nível de seleção. Exatamente, eu concordo plenamente com tudo que você falou. Nós temos alguns jogadores jovens muito bons, né? O Antônio Silva. Já que ele não quer o William Carvalho, né, Nelson? Que eu, particularmente, convocaria, que convocasse, então, o jovem, convocasse o Pote, ao invés desse Rubem Neves, aí, que para mim nunca mostrou futebol para a seleção. E o Camões, cá entre nós, hein? O Diogo Jota, ele tá mais tempo no departamento médico do que jogando bola, né? Então, essa convocação dele aí, eu não sei. Acho que ele não está nem jogando lá no Liverpool, né? Quem que você disse? Quem que você disse? O Diogo Jota, ele voltou. Diogo Jota. Diogo Jota. Quem que você disse que... Emílio, deixa eu... Quem que você disse que convocou a seleção, ô Nelson? Jorge Mendes. O Jorge Mendes, que tem 17, Então. Tem 17 do grupo dele lá dentro, então não tem 9. São 9 que não são do Jorge Mendes. O resto agora Mas sabe por quê também, Camões? Sabe por quê também? Porque 80% dos jogadores de alto nível portugueses são empresariados por ele. Então, quer queira ou não, ia sobrar para ele mesmo, né? Fora a pressão dele. Não, mas, por exemplo, o Pote não é. Ele tem muito jogador que já não é. Não, já não é assim, já não é tanto assim não, Emílio.
Já não é. Vai, depois, por exemplo, o Sporting só tem 2 jogadores que são assim, agora de cabeça, não fugiu de cabeça, mas só 2 que não faz. E tem muitos no Porto, no Benfica, lá fora tem muitos. Lá no Wolverhampton, por exemplo, por isso que o Pedro Neto está na seleção. É outro que não deveria estar. Agora, o que eu acho, na verdade, Nelson Emílio e o Lourenço, eu acho que tem lateral direito demais e lateral esquerdo de menos. Boa. O problema é que o Cancelo joga nas duas. O Emílio, né? O Dalot também joga nas duas. Começar, né? O Cancelo e o Dalot jogam nas duas. Então... Mas o Guerreiro fez um bom campeonato. Eu também acho que o Guerreiro merecia essa. Eu não sei o caso do... Eu não chamaria o Semedo, chamaria o Guerreiro. Fala, Nelson. Não, e outra coisa, né, Mídio? O Sporting tem 2 belíssimos laterais. Um é brasileiro, eu não sei se ele é naturalizado português, o Matheus Reis, muito bom lateral. E o Nuno também é um bom jogador. Agora, concordo com você. A sua conexão tá bem ruim, viu, Nelson? Na direita e na esquerda que pode cumprir o igual. Bom, vamos tentar melhorar. Mas, o Emílio, nós temos 3 amistosos antes do início, né? Temos contra a Finlândia, no Alvalade, 8 de junho. Depois, no Jamor contra a Croácia, dia 11. E depois, aliás, contra a Finlândia, 4, no Alvalade. 8 de junho no Jamor contra a Croácia, 11 de junho no estado de Aveiro contra a República da Irlanda. Portugal terá o seu QG em Gilsenstein. E Portugal está no grupo F, ao lado da República Tcheca, com quem ele joga dia 18 de junho na estreia, ao lado da Turquia, com quem joga dia 22 de junho, e ao lado da Geórgia, com quem joga dia 2 de junho. Classificam-se os 2 primeiros de cada um dos 6 grupos, compondo 12 seleções, e os 4 terceiros melhores colocados, compondo as 16 seleções que farão as oitavas de final. Tem aqui uma prévia de quem Portugal poderá pegar, caso termine em primeiro, segundo ou entre os terceiros melhores colocados. Se Portugal terminar em primeiro no grupo, ele vai jogar as oitavas em Frankfurt contra o terceiro do grupo A, Alemanha, Escócia, Hungria ou Suíça, ou o terceiro do B, Espanha, Croácia, Itália, Albânia, ou ainda o terceiro do C, Eslovênia, Dinamarca, Sérvia ou Inglaterra. Já se Portugal ficar em segundo do grupo, ele enfrentará o grupo D. O primeiro colocado no grupo D, Holanda, França, Polônia ou Áustria. E se Portugal ficar entre os 4 melhores terceiros colocados, ele enfrentará ou o primeiro do C, que é Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra, ou o primeiro do D, que é Espanha, Croácia, Itália ou Albânia. Os demais grupos... Primeiro do D, né, Nelson? Isso, primeiro do D, exato. Os demais grupos, grupo A, Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça, B, Espanha, Croácia, Itália e Albânia, C, Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra, D, Polônia, Holanda, Áustria e França, e Bélgica, Eslováquia, Romênia, Ucrânia e Portugal, compondo o grupo F que já citamos. Vai, Nelson. Alô, Nelson. A ligação do Nelson tá ruim, viu, Emílio? Vamos falar da Taça de Portugal, então. Hoje tem a final, né? A 84ª edição da Taça de Portugal. Vamos ficar ligados aí na participação do... Nelson, tua conexão tá ruim. Tenta entrar de novo, Nelson. Sai e entra de novo. Vamos lá, Emílio. Daqui a pouquinho a decisão da 84ª Taça de Portugal, lá no Jamor, às 13 horas e 15 minutos do Brasil. O Sporting tem 17 taças, o Porto 19. O maior vencedor ainda é o Benfica, com 26 taças. E o Porto, o maior desfalque do Porto, é o Pinto da Costa. Pinto da Costa. Não estará no...
Ele tentou de tudo quanto é jeito, no TAS, no TAD, não conseguiu. Continuou. Será que ele não vai fantasiado lá, Emílio? Vai que ele vai disfarçado né? lá. Quem sabe ele vai de gandula lá. E outro que desfalca é o Pepe. Pepe machucado não estará presente. Daqui a pouco a decisão é a última chance do Porto conquistar alguma coisa. E o Sérgio ontem já em tom de desculpas e despedidas, caso perca a Taça de Portugal, deixou nas entrelinhas que pode ser o último jogo dele defendendo o Porto e disse que se sair não vai levar nada. Nada, entre aspas, além do que foi combinado, né? E você acha que vai dar o quê, Emílio? O Sport vai ganhar ou o Porto vai ganhar essa taça? Olha, clássico é sempre outra história, né? Mas eu acho que pelo embalo do Sport, pela inconstância do Porto, eu ainda acredito que o Sport vença, não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Sport vence no tempo normal, 1-0, 2-1, para mim esse é o palpite. Faz 22 anos que o Sport não faz uma dobradinha, né, Emílio? Tá na hora, né? Campeonato é passa, né? Verdade. Não, aliás, ontem e o Camões? Ontem o Sport sagrou-se campeão português, só quebrando a hegemonia do Porto, que ia para o pentacampeonato, né, Camões? Exatamente. E olha que foi um jogo renhido até o fim. Eu acompanhei esse jogo, foi um jogo até o fim, e eu acredito que vai acontecer a mesma coisa, rapaz. A mesma coisa exatamente hoje à tarde no futebol. Olha, não tem essa de que o Sport foi campeão, o Porto é terceiro, taça, o árbitro já aprontou. Amigo, esse jogo não vai ser fácil. Tem muito sportinguista já contando a taça como favas contadas. Não, eu não estou contando, não. Eu só estou achando... Eu não estou contando. Eu não estou falando de você, não. Eu estou falando de muitos sportinguistas que eu conheço, que eu vejo, inclusive, amigos, essas coisas por aí. Calma. Já estão... Não, eu não estou falando de você. Já estão contando como favas contadas e não é não. E não é não, porque taça de Portugal, eu já acompanho algumas taças há muito tempo. Rapaz, Sem contar que hoje vai ser lançado um novo padre, um tal de Fábio, que eu nunca ouvi falar, vai apitar o jogo, isso me deixa preocupado. Não, você nunca ouviu? Você nunca ouviu, né? Olha, mas eu conheço ele, rapaz, eu conheço ele. Nunca ouvi falar, apitando grandes jogos, né, Camões? Ele apita aquele jogo, aquele jogo rapaz, interesse particular. Olha, eu só vou te dar uma dica. Emílio. Ele não gosta de camisa verde. Ixi, Maria. Vamos acompanhar vai entrar de branco hoje. O Sport vai entrar de branco hoje. Aliás, o Sport lançou uma camisa aí com fundo preto, aí, sinceramente. Não gostei. Não. Para mim, descaracterizou o Sport. Muito feia. Misturou a camisa do Sporting com a camisa da Acadêmica. E, pelo amor de Deus. Ô, Emílio, deixa eu só te perguntar uma curiosidade. Hoje lá no Jamor a torcida é dividida ou é só quem é convidado que entra? Porque a capacidade é pequena lá, né? É meio a meio. Foi dividido 40% dos ingressos para o Sport, 40% para o Porto e 20% para a Federação. Nossa, 20% para a Federação é bom, hein? Nossa Senhora. Mas, o Emílio, você tem mais... O Pinto da Costa pode dar ingresso para a torcida vender e a torcida não precisa devolver porque a Federação não pode. Verdade. Emílio, você tem mais notícias aí do Sporting, né? Sim. Essa semana o Varandas disse que renovou por mais uma temporada com o Rubem Amorim. Ele fica mais uma no Sport, não definiu valores, mas depois do Amorim lá para a Inglaterra, eu acho que ele pensou bem, falou, fiz besteira, deixa eu continuar aqui, que o time que está ganhando não se mexe. E o Sporting gastou aí 50 milhões aí na temporada, né, Emílio? Gastou com o Gyökeres, com o tal de Rumange, que já estão falando que ele vai para o PSG, vai para sei lá onde, e com o tal de Fresneda, que custou 9 milhões, não achei nada nesse cara, e agora o Sport já está pensando
em gastar, já separou 70 milhões para investir em novas contratações, caso uma dessas recém-chegadas saia. Uma coisa só está certa, o Gyökeres só sai pelo valor da cláusula rescisória de 100 milhões de euros e não tem essa de eu vou dar 60 e 40 em metas, é 100 milhões. Daqui 1 ano, 2 é outra história, mas por agora, pelo menos a promessa da SAD do esporte, só sai se alguém chegar lá e depositar 100 milhões de euros. Ô, Nelson, fazer só um pequeno aquele roupeiro lá, ele acho que ele tinha razão, hein? Tem. Não, mas eu queria falar um negócio. Já renovou. Eu só queria falar uma coisa, Nelson. O Rubem Amorim, ele não se dá bem com porta giratória, rapaz, porque ele na hora de sair, fecha. Na hora de sair, a coisa fecha. Na hora de sair, fecha. Mas o roupeiro, ele fecha. Ele vai e fecha. Aí fecha. Ele conhece mais do que o né? Rubem Porta, esse é o novo apelido do Rubem Amorim, Rubem Porta. Aí ele acaba ficando. Agora, já o roupeiro, essa é uma figura. Quem conhece a história do Paulinho Roupeiro, amigo? Olha, um dia vai procurar a história do Paulinho Roupeiro. Realmente, esse é um esportinguista da gema, amigo. É que nem o Figo, né? O Figo é outro esportinguista que quer ser presidente da federação. Boa, falar nisso exatamente, Lourenço. Essa semana, a federação articulando-se, o Fernando Gomes tentando lançar aí o atual presidente da Liga, que já foi árbitro para ser presidente, o Figo já se manifestou, ele, o presidente da Associação de Futebol de Lisboa, se colocando como pré-candidato a disputar as eleições de outubro da Federação Portuguesa de Esportes. Só para vocês terem uma ideia, como a federação movimenta pouco dinheiro, no próximo orçamento, a previsão é quase 130 milhões de euros. Só isso. Tá louco. Olha, nessa história aí, ô Nelson, ô Emílio, ô Lourenço, eu sou o mais do filho. Olha, é uma boa, pô. Você é o quê? Sou mais do filho. Entre esse e o outro, só você, entre esse, até eu, o que está lá na federação, o que está lá na Liga, aquele que gosta muito, que já apanhou uma vez lá no Centro Comercial Colombo, uma vez, foi esse que apanhou lá uma vez lá no Centro Comercial Colombo. Eu sou mais do filho. Mas não tenha dúvida, pelo menos é jogador de futebol, vamos colocar o árbitro para dirigir a Federação Portuguesa. Aí eu acho que é o fim da picada, é o antídoto de tudo. Emílio. Vamos falar do Benfica, Nelson. Grande Benfica. Essa semana o Benfica confirmou que a gente já tinha dado como furo há 2 meses. Volta a edição, mais uma vez, o Exab Cup, vai ser a 12ª edição. O Benfica enfrenta dia 28 de julho no estádio o Feyenoord da Holanda. E quanto a participação do Benfica na próxima Liga dos Campeões, se vai para a pré-eliminatória. Se o Benfica for para a pré-eliminatória, não é uma, são 2. É a pré-eliminatória e depois o play-off. Mas está tudo caminhando como o Benfica sonha. A Atalanta, que venceu a Liga Europa, ela precisa terminar em 4º lugar no Campeonato Italiano. Em terceiro lugar, encontram-se Juventus e Bolonha. Juventus e Bolonha tinham mais 2 jogos, acabaram, não tem mais jogos por fazer. A Atalanta tem mais 2 jogos, ambos em casa. Ontem o Bolonha perdeu e com isso continua com 2 pontos a mais, mas sem jogo para fazer. A Atalanta, se vencer hoje, uma simples vitória coloca a Atalanta entre os 4 e o Benfica direto na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões. É isso, Camões? Que beleza, hein? Exatamente. Aliás, já podemos anunciar que o Benfica entra direto. A coisa mais difícil, amigo, é a Atalanta perder agora. Hoje já vai ganhar o Turino, tranquilamente. Em casa ainda, em casa. 2 jogos e depois, e depois pega a Fiorentina. Tá com o moral lá em cima, né? Porque ganhou aí quebrou a invencibilidade do Leverkusen, né?
Não sei quantos que, jogos, aliás, ontem venceu a taça da Alemanha. O Santa Clara, o Santa Clara, os resultados combinados no final de semana, sagrou-se campeão da segunda divisão, subiu 2 pontos a mais que o Nacional Vice. O Aves jogou ontem em Portimão com o Portimonense, praticamente garantiu a subida, porque venceu, estava vencendo por 2-0, tomou um golzinho no final, 2-1. Contra, simples empate, sábado que vem, lá na Vila das Aves, coloca o Aves na primeira divisão e rebaixa o Portimonense. Ô, Emílio, Oi. Emílio, vamos colocar a hipótese. E se o Portimonense ganhar em Aves, lá na Vila das Aves, tem um terceiro jogo? Se for por diferença de um gol, é pênaltis direto. Vixe. Decisão Olha por aí, pênalti. Mas é difícil, Por 2 gente. gols, o Portimonense continua. O Aves está com moral, o Portimonense está sem moral. O time que está subindo, o time que ficou em terceiro lugar na segunda liga, sempre com mais moral. Sempre vem com mais moral. Sempre vem. Então vamos lá. Em caso de vitória por 1 gol de diferença, decisão por pênaltis. Em caso de vitória por 2 gols, quem fizer a diferença de 2 gols, no caso, se o Portimonense fizer 2 gols de diferença, permanece o Portimonense. E o Setúbal, hein, Emílio? O Setúbal, que teve decretada a insolvência do clube, a questão de 3 semanas, está, em vez de ter decretado a insolvência da SAD, subiu da 4ª divisão para a 3ª divisão nesse último final de semana. Ele e mais um monte de time lá. Os 4 times já são conhecidos. Um time da Madeira também subiu. Tá aqui. Foi o Amarante, o São João de Ver, o Vitória de Setúbal e o Lusitânia dos Açores. Dos Açores, é isso aí, verdade. Dos Açores. Eles só ainda vão definir quem que vai disputar o título, mas os 4 já estão garantidos aí na 3ª liga no ano que vem, né? Uma boa E os portugueses estão fazendo sucesso na Premier League, Emílio? Desta feita foi divulgada a seleção da Premier League, da temporada. Dessa feita, menos portugueses. Bruno Fernandes, Daló e Bernardo Silva. Só o Rubens Neves não esteve nessa. Emílio? Que o Bruno Fernandes foi campeão ontem lá pelo Manchester United. Né? Exato. Aliás, é isso que eu ia falar, Nelson. É isso que eu ia falar. Aliás, fez um jogão. Eu assisti o jogo e o Bruno Fernandes jogou muita bola. Realmente foi considerado assim uma zebra, né? Mas sabe como é que é, né? Clássico local. E para mim, o City entrou naquela de já ganhei. E aí, meu amigo, entra no já ganhei, sempre encontra um caminho diferente pela frente. Exatamente. O jogo. E o CR7, Emílio? Mais um recorde para variar para o Cristiano Ronaldo. Ele se transformou, bateu. O Casillas tinha um recorde de 5 convocações para a Eurocopa, 5 Eurocopas diferentes. Agora foi o CR7, que é o recordista absoluto. E olha, para alguém quebrar aí, a não ser que as Eurocopas passem a ser disputadas de 2 anos. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024. Tá bom, não? E mais ainda outra... foi... a revista britânica 442, essa semana nomeou Cristiano como o melhor jogador europeu de todos os tempos. Pela capacidade, pelos recordes, pelas conquistas, pelos títulos. Ele é o primeiro colocado no ranking de 100, seguido pelo Cruyff em segundo, Beckenbauer em terceiro, Zidane em quarto e Iniesta em quinto. Além do Cristiano, temos nessa lista de 100 o Eusébio, não podia faltar, 12º, e fica o 78º. Cristiano Ronaldo, melhor jogador europeu de todos os tempos, à frente de Cruyff, Beckenbauer e Zidane. Quer mais, não? Realmente, os números do Cristiano Ronaldo são absurdamente bons, né? E os técnicos portugueses estão dando bem lá na Copa do Brasil, né? Quase todos, né? O Botafogo conseguiu
passar para a próxima fase, o Bragantino também. O Vasco da Gama, que agora que vai ter o Álvaro Pacheco, também passou. O Abel Ferreira passou. E o Petit, coitado. O Petit assumiu... o Cuiabá já tinha feito o primeiro jogo perdido fora para o Goiás. Assumiu, ganhou do Goiás por 1-0 e na decisão por pênaltis o Cuiabá foi eliminado. Foi o único português que não se deu bem, né? E a Euro Sub-17? Mesmo assim fez a parte dele, né, não? Venceu a partida. Agora, Camões, como é que está Portugal na Euro Sub-17, no grupo da morte? Mas que grupo de morte é esse, hein, Camões? Fala o grupo então aí, ó. Tem quem, mano? Inglaterra, Itália, Espanha, aliás, Inglaterra, França e Inglaterra. França, Inglaterra e Espanha, exatamente. E como é que tá Portugal? Olha, Portugal começou vencendo a Espanha por 2-1, de virada, estava perdendo, começou a vencer, venceu por 2-1. Enquanto isso, a Inglaterra ganhava de 4 da França, ô Nelson. Nossa. E na segunda rodada, Portugal ganha de 4 da Inglaterra. E a Espanha perde para a França no último minuto, por 1-0. Nossa. Neste momento, Portugal está na liderança. Olha, eu vou te falar uma coisa. Portugal, no grupo que pegou e no time que tem, capaz... Olha, tem 3 jogadores do Porto. Ontem jogaram 3 jogadores do Porto, 3 do Benfica e 3 do Sport. Ainda, só para... depois 2 do Braga e vai assim. Mas tem uma bela... E um rapazinho, rapaz, que joga no Bayern de Munique. Um tal de Dailer. Ele tem até nome de alemão, rapaz. Mas olha, também mas ele também tem nacionalidade portuguesa. Então é realmente, pelo grupo que Portugal pegou e pelos jogos que tem feito, Portugal é o grande candidato. Grupo D, Portugal joga amanhã com a França. Um simples empate coloca Portugal na próxima fase como primeiro do grupo. No grupo que tem esses bichos papões, tudo leva a crer que os próximos adversários não serão tão fantasmagóricos quanto esse, né, Camas? Não, exatamente. Agora, o osso duro de roer e foi no começo. Agora a coisa começa a facilitar um pouco. Agora, realmente... Mas olha, Emílio Camões, que trabalho que tem sido feito no futebol português, hein? Olha, a gente já há anos nós vimos falando aqui que Portugal vai indo bem no Sub-20, no Sub-17. Isso não é à toa, não é sorte. Ô, Nelson. O que se vê é que está tendo um bom trabalho nos bastidores aí, na molecada aí do futebol, né, Camões? Exatamente. Aliás, vou te contar uma coisa. A grande surpresa negativa é a Espanha, porque no ranking, os maiores vencedores são a Espanha com 9 títulos, seguido de Portugal com 6. Olha aí, ó. E esse 6... Portugal, Nelson, Portugal é uma no cravo, outra na ferradura. Se não é o Sub-20, é o Sub-18, é o Sub-17 ou é o Sub-15. Quando uma não vai bem, a outra se sobressai. Não, e outra coisa, estamos falando dessas conquistas aí do futebol português, são conquistas recentes, né? Então, nos últimos anos aí, Portugal tem estado presente, pelo menos aí nas finais, como o Emílio comentou aí, ou é Sub-15, ou é Sub-17, ou Sub-20. Então, realmente está tendo um trabalho muito interessante no futebol português, e eu diria que tem muito a ver também, o Emílio, Camões e Lourenço, com o sucesso que os treinadores portugueses vêm desempenhando mundo afora, né? Isso porque há bem pouco tempo, Portugal tinha Eusébio, só Eusébio, acabou. Aí depois veio o Figo, e agora a gente pôs do Figo e falou, acabou Portugal, né? Aí apareceu o Cristiano, apareceu o Bernardo Silva, Bruno Fernandes, e a cada dia que passa, Rubem Dias, Antônio Silva, Gonçalo Inácio, a cada dia que passa, novas promessas potenciais aparecem, o que nos deixa uma esperança que
vai ter safra aí para muitos anos e para disputar títulos de igual para igual, coisa que eu não vejo em todas as seleções. Você vê um ano aparece uma seleção, outro. Portugal, uma sequência já de 20 anos para cá. Uma pena não poder jogar a Olimpíada, né? Portugal não conseguiu a vaga na Olimpíada, né? Uma pena. Nem o Brasil. É que o Brasil. O Brasil, vou te contar, né? O Brasil é lamentável. A seleção sub-20 lá que foi disputar o pré-olímpico lá foi no Paraguai. É outra Meu seleção. Deus do céu. É outra seleção, Jorge Mendes e companhia. Entre aspas, né, Jorge Mendes? O Brasil, eu diria que está exatamente na contramão de Portugal. O Brasil, que há muitos anos fazia muito sucesso em todas as categorias de futebol, ultimamente está fazendo fiasco, né? E Portugal, ao contrário, está indo de vento em popa. E é isso aí, vamos acompanhar o que vai acontecer. Só aproveitando essa brecha aí, Nelson, não se iluda o torcedor brasileiro com Dorival Júnior. É outro escravo de empresário. Para variar, né, Emílio? Eu acho que é assim, a conversa na contratação do técnico passa por esse assunto aí. Olha, aqui nós temos algumas metas para cumprir, sabe? Então, por isso você que tem o Muricy Ramalho nunca aceitou ser técnico da seleção, porque ele falou, exatamente, no meu time mando eu. Não, e ele é um cara sério, né? Agora, Dorival é melhor do que esses lixos que tem passado ultimamente aí, né? Sim, mas não deixa de seguir a cartilha, né, Nelson? Tite, Deus o livre desse cara. Então, é isso aí. O resultado é esse aí. Mas, Emílio e Camões, vamos acompanhar hoje a final Sport em Porto Sporting, deve ser um grande jogo. Eu diria que está tudo aberto, tanto um quanto o outro tem chance de ser campeão. E vamos ver o que vai acontecer. Mais alguma coisa, Emílio Camões? Uma última informação aqui, só complementando a terceira liga. Na última rodada da semana passada, confirmou a subida do Alverca, que foi o campeão, e o Felgueiras, que foi o vice-campeão. O Braga B conseguiu perder até a terceira vaga do playoff, que ficou com o Lusitano Lourosa. Aliás, Lusitano Lourosa já jogou hoje cedo, o jogo foi hoje cedo, a primeira partida do playoff contra o antepenúltimo da segunda liga, que foi o Feirense. E o Lourosa ganhou, ó, tá vendo? Como o terceiro colocado das ligas de baixo sempre vem com moral para jogar com o antepenúltimo da liga de cima, né? E o Lusitano Lourosa, venceu a primeira partida hoje cedo, 1-0 contra o Feirense. A partida de volta é no próximo domingo, à tarde, lá em Santa Maria da Feira. Feirense e Lusitano Lourosa vão decidir aí. É o mesmo regulamento do Portimonense e do Aves, né? Que é a diferença, quem fizer mais pontos nos dois jogos, ou diferença de gols, né? Se tudo ficar empatado, vai para a decisão de pênaltis. Mas, pelo visto, acho que vai dar Aves e o Lourosa aí, viu? Sei não. É isso, Nelson. É isso. Então, um grande abraço, Emílio. Um grande abraço, Camões. Bom domingo a todos. Tchau. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Luzanet.
Lusa, do Canindé, Nelson. Vamos começar falando das categorias de base, aí já coloquei na tela os jogos desse final de semana. O Sub-20 jogou na sexta-feira e venceu, né? O Sub-20 venceu, né? Venceu o Nacional por 2-1, né? Lá no Canindé esse jogo. Foi no Canindé esse jogo. Não, foi 2-1, Nelson. 2-1? Aqui, ó. Aqui, Associação Portuguesa de Desportos. Postagem da Associação Portuguesa de Desportos. 2-1. Ah, tá. Então, 2-1. Foi 2-1. O Sub-15 jogou hoje cedo, às 9 horas. Eu não faço a menor ideia de quanto foi o jogo. Você tem informações aí, você fica à vontade para dizer. Eu não sei. E às 11 horas está começando agora o Sub-17. Também os 2 jogos são contra o Centro Olímpico, né? Os jogos lá no Canindé, entrada franca, sempre rodada dupla, né? O Sub-15 e o Sub-17. Eu coloquei aqui a classificação de cada um. O Sub-15 eu não sei o resultado ainda, mas o Sub-15 da Portuguesa está em 4º lugar aqui na classificação do grupo 11, né? Que tem o Corinthians liderando, o Santo André em 2º, Juventus em 3º. E o Centro Olímpico era um lanterninho. Espero que tenha ganho o jogo, né? Se não, pelo amor de Deus, né? O Sub-17 também tá lá embaixo, tá em penúltimo lugar na classificação do grupo 11 também, que é o mesmo grupo, né? São os mesmos jogos, né? O Corinthians lidera também o grupo 11, o Juventus também está em 2º, o Santo André em 3º, o Centro Olímpico em 4º, a Portuguesa em 5º e o São Caetano em 6º lugar. E no Sub-20 a Portuguesa é a 3ª colocada. O Palmeiras lidera o grupo, o Ibrachina vem em 2º e a Portuguesa em 3º. Ainda faltam mais 3 jogos para o Sub-20. A Portuguesa ainda enfrenta o Palmeiras fora de casa, enfrenta ainda o Flamengo de Guarulhos no Canindé e o Ibrachina fora de casa. 2 pedreiras, né? A Portuguesa que tomou de 4 do Ibrachina no Canindé na semana retrasada. Jogos complicados, lembrando que só classificam os 2 primeiros aí de cada grupo no Sub-20 e mais os 6 melhores terceiros colocados. E na Sub-15 e na Sub-17, os 2 primeiros de cada grupo e classificam-se os 4 melhores terceiros colocados. Então a situação está meio indefinida ainda aí para as categorias de base da Portuguesa nos respectivos campeonatos paulistas. E no profissional nós tivemos aí 2 jogos treinos essa semana. 2 derrotas. Exatamente. Na segunda-feira, dia 20, a Portuguesa perdeu para o São José por 1-0. O time que começou esse jogo foi o Rafael Pascoal no gol, o Thales, o Portela, o Marco e o Pedro Henrique, Hudson, Denis, Renan Nunes e Guilherme Portuga no ataque, o Kadir e o Maceió. E na quinta-feira, dia 23, o Grêmio, que está treinando lá no CT do Corinthians, foi fazer um jogo treino com a Portuguesa lá, né? O CT da Portuguesa é vizinho do CT do Corinthians, aí o Grêmio foi lá fazer um jogo treino com a Portuguesa. A Portuguesa perdeu por 2-1 também. E o time que começou esse jogo foi o Rafael Pascoal no gol, o Thales, o Portela, o Marco e o Pedro Henrique. Nada mudou em relação ao jogo contra o São José. No meio-campo, o Hudson, o Diogo entrou no lugar do Denis e o Guilherme Portuga também estava no meio-campo, não mudou. No ataque, o Fabrício entrou no lugar do Renan Nunes, o Maceió manteve e o Leandro entrou no lugar do Kadir. E aí, Nelson, o que você acha? O que você está esperando? Muita expectativa. Jogos difíceis. O Grêmio, por mais que tenha ficado parado aí algumas semanas por causa do problema das enchentes lá no Rio Grande do Sul, voltou a treinar, mas a qualidade não dá nem para comparar a qualidade técnica dos jogadores do Grêmio com os jogadores da Portuguesa, né? Não, nada a ver, mas eu acho que foi uma movimentação importante, né? Sim. Eu acho que esses jogos, o São José é um time bem arrumadinho, diga-se de passagem, a Portuguesa perdeu, mas esses jogos são muito importantes para as observações do técnico, né? Então, você vai colocando um jogador aqui, outro jogador ali. Obviamente, os jogadores chegados assim, de última hora,
entrosamento é praticamente zero, né? Então, os jogadores precisam se conhecer, precisam entender o posicionamento de cada um. Tem alguns jogadores já conhecidos da Portuguesa, como é o Thales, como é o Hudson, como é o Maceió, e o Cadilha, né, que vem da base, e o goleiro Rafael. Então, são jogos importantes, é muito bom que a Portuguesa faça esses jogos, e é lógico que a gente quer ganhar todos, né? Mas, como você falou, o Grêmio é um time de Série A, né? Um time de ponta. Jogando a Libertadores, né, Nelson? Então é outra pegada, né? Obviamente que ninguém fez aquele jogo ali para chegando, né? Como se diz no popular, é mais uma movimentação, mas eu acho que é muito importante para a Portuguesa ir fazendo esses jogos amistosos e permitindo as observações aí do Alan, né? Estamos acompanhando, vamos ver se a Portuguesa faz mais alguma contratação, ficar de olho aí nos meninos do Sub-20, aí de repente tem alguém para puxar, e é isso, né? Preparando-se para o primeiro jogo já no meio de junho, né? O Lourenço contra o Juventus, a estreia da Portuguesa na Copa Paulista. Dia 15, sábado, às 15 horas. É isso aí. Então, lá na Rua Javari. Então é isso, né? Então, exatamente. Era o que tínhamos hoje. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana, mandando um abraço para todos os aniversariantes, especialmente no dia 28, mais conhecido como terça-feira. Esse que vos fala fará mais um aniversário. Parabéns, Lourenço. Felicidades, tudo de bom. E é isso aí. O importante é isso. Muita saúde para todos nós. No dia 30, o meu primo Neto Silvio Zezinho fazendo aniversário também. Um abração para ele e para todo mundo que estiver fazendo aniversário esta semana. Sinta-se homenageado pela equipe do Navegar é Preciso. E vamos chegando ao final de mais uma edição do Navegar é Preciso, mandando abraços a todos que se ligaram com a gente, o Alberto Miranda, a Ângela Gonçalves, o Antônio Carlos Caldeiro, o Arthur Cabreira, a Carolzinha Marques, a Gasparina Rodrigues, o Gustavo Paulo, o Joaquim Pereira, o Jorge Rosmaninho, Maria de Jesus Amaral, o Maurício Mazzoli, o Norberto Rocha, o Paulinho Marques, o Roberto Fernandes, a Vitalina Costa, mandar um beijo para minha esposa Grace, sempre colaborando com a gente aqui nos bastidores, a Dona Fátima, a Mariana, a Tia Helena, a Tia Marina, a Simone, o Adilson, o Miguel, o Thiago, Dona Marilene, seu João, o Sidney, a Fátima, o Samuel Duarte, meu tio Lilo, minha tia Maricia, a Amélia, a Bruna, a Fernanda e o Neto, Orlando, a Rosa, a Esther Sangali, o Leonardo, a Simone, o Felipe, o Vinícius, o Albano, o Márcio, minha madrinha, a Dona Maria, o Christian, a Raquel e a Lisa, sempre ligados no Navegar é Preciso, Nelson. É isso aí, Lourenço. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e a equipe do Navegar. Eu, Lourenço Emílio, que financio por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo a partir das 10 horas ao vivo no facebook.com/Grupo Luzanet. Você pode ver esse e outros programas também no YouTube. É só dar uma busca lá por Programa Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos, um bom domingo e tchau! Tchau! Luzanet.